ver aqui, né, no segundo sermão dessa série. Vamos ler então o capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, e essa pregação vai falar sobre a proteção que Deus proveu para aqueles que estavam edificando a igreja, não no termo mais contemporâneo cristão, mas a igreja como povo de Deus, né? O povo de Deus sempre existiu. Neemias capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? E disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos diante do Senhor, diante da tua face. Agora, depois de termos cantado, entoado louvores ao teu santo e eterno nome, depois de termos invocado a tua presença e de ter glorificado a ti, Senhor, por meio da nossa adoração neste domingo, neste dia do Senhor, agora nos curvamos mais uma vez diante de ti, os nossos corações estão prostrados diante do Senhor, submissos à tua palavra, submissos àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Que o Senhor mais uma vez nos instrua, que o Senhor mais uma vez encha o nosso coração de amor pelo Senhor, de desejo de fazer a tua vontade, de desejo de estar no centro dela. Edifica o nosso coração, fala, instrui, alimenta, nutre, ó Deus, a nossa mente, o nosso coração, e que uma vez mais nos regozijemos nas doces palavras que o Senhor tem para nós. Fala conosco, ó Deus, alimenta a nossa alma, e que saiamos daqui, Senhor, contentes e felizes, e sabendo o caminho que o Senhor quer que nós trilhemos, e felizes de saber que somos direcionados, orientados e dirigidos pelo teu Santo Espírito. Louvamos a ti, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos então a palavra do Senhor nessa manhã. Então, o texto vai falar da proteção para os edificadores da igreja. Neemias 2. O texto é que o Senhor protege soberanamente a Neemias no seu pedido para reconstruir Jerusalém. Então, da última vez, os irmãos foram apresentados a Neemias, o servo do Senhor, né? E ele ainda residia na capital persa, em Suzã, mas que ansiava, na verdade, em seu coração, ver a reconstrução de Jerusalém, né? A restauração de Israel. E aí, notamos então o seu profundo amor, né? O amor de Neemias pela igreja do Senhor, né? Pelo povo de Deus, como resultado do seu forte vínculo com o Senhor dessa igreja, o Senhor desse povo, o povo da aliança. Neemias então ficou, meus irmãos, chocados com a situação lá em Jerusalém, né, em Judá, e ele orou e decidiu fazer alguma coisa, decidiu agir. Ele falaria sobre isso com o rei persa Artaxerxes, né? Quando ele pensou, né? Senhor, faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem, né? Perante o rei Artaxerxes. Notem então a palavra hoje, olha que interessante. Neemias queria tomar, né, o que parece uma ação imediata, mas sendo ele o copeiro do rei, ele seria capaz então de fazer, né, dessa maneira. Ele pensou assim: eu, o copeiro do rei, né, posso falar com ele. Vemos então uma posição importante, confidencial e também estratégica por parte de Neemias.
De todas as pessoas, então, Neemias era, nesse caso, a pessoa mais adequada, né, mais bem posicionada para levantar essa questão diante do rei. E aí, o que foi que aconteceu? Neemias, então, chegou a essa decisão. Quando a gente lê o capítulo 1, né, nós vemos que ele estava no mês de Kislev, né, que seria para nós aqui o mês de dezembro, olha só. Mas ao retornarmos à sequência de eventos lá no capítulo 2, a gente então vê que subitamente, né, as coisas foram acontecendo no mês de Nissan, que é o nosso mês de março. Olha que interessante. Então veja só, entre o que está registrado então no capítulo 1 e o que existe no capítulo 2, existe ali um espaço entre um mês e outro, que eu acabei de mencionar para os irmãos, um espaço de 4 meses, né? 3 a 4 meses. Então, aparentemente, o que foi que aconteceu? Neemias, ele não realizou essa intenção de falar com o rei naquele mesmo momento, né? E aí, isso levanta algumas questões bastante interessantes. Por que esperar, então, todo esse tempo, sendo que o assunto era realmente urgente, né? Quando lemos o texto, nós notamos também que, após esse tempo, Neemias ainda está bastante hesitante. Ele não parece assim levantar essa questão tão diretamente. Não é Neemias, mas então o rei é que dá o pontapé de saída, né? Então, o que a gente pode pensar disso, né? Tem um comentarista que ele sugere que esse tempo de espera de Neemias e tudo mais foi uma questão estratégica, né? Um plano estabelecido por Neemias. Neemias então teria esperado cuidadosamente por um bom momento. E então ele fez uma cara triste, né? E ali o rei meio curioso, assim o Neemias conseguiu obter atenção, digamos assim, né? Uma atenção simpática por parte da majestade imperial ali. Mas pensa-se que essa explicação de estratégia de Neemias, um plano bem elaborado por Neemias, aquela atuação, não está certa, pois isso transformaria o Neemias, né, em um habilidoso ator, né? A edificação da igreja, meus irmãos, não é feita de estratégia suave, muito bem pensada, né? Claro, tal como qualquer empresa de construção sabe, né? Você tem que planejar o seu trabalho, né? E tem que trabalhar o plano. Então isso é uma verdade, né? Mas nenhum servo de Deus vai edificar a igreja com uma performance digna de um Oscar, né? Jerusalém e Hollywood não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a gente tem que concluir que Neemias, ele não teve, né, qualquer oportunidade real de dezembro a março para apresentar essa questão de Judá para o rei. E uma razão pode ser bastante óbvia. Tal como outros notáveis, os reis persas tinham 2 residências, né? Ele tinha uma residência de verão e uma residência de inverno. De dezembro a março, o rei poderia muito bem estar no seu palácio, né, de inverno, longe de Suzã, onde havia outro pessoal ali permanente que cuidava de tudo, né? Nesse caso, Neemias só poderia tratar do assunto após o retorno do rei. E mesmo então, quando o rei regressa, Neemias tem que pisar com muito cuidado ali, porque o assunto a ser tratado com o rei era muito sério e também muito perigoso, conforme a gente vai ver aqui. Então, no nosso texto, nós não obtemos o perfil de um homem astuto, que pensou num plano magistral e agora trabalha cuidadosamente, né, para executar esse plano, né, da sua viagem. Conforme a gente disse, a igreja não é edificada, meus irmãos, dessa maneira não. Lemos aqui sobre a obra, então, aí lemos sobre a obra soberana de Deus. Olha a obra soberana de Deus que leva Artaxerxes a permitir que Neemias vá ajudar. Essa é a questão do texto aqui. Então, aqui também nós temos o só lhe deu glória, ou seja, toda a glória seja somente para Deus, nada para Neemias, nada para a sua estratégia. O Senhor protege soberanamente a Neemias no seu pedido para reconstruir Jerusalém. Então, como o tema é o Senhor protege soberanamente a Neemias, nós vamos ver aqui 3 pontos. Primeiro, a ocasião
realizada pelo Senhor, então foi uma ocasião que ocorreu pelo plano de Deus, a ocasião realizada pelo Senhor, a tensão aliviada pelo Senhor, e o terceiro ponto é a decisão proferida pelo Senhor. Veja a ação soberana de Deus nessa bela história. Então nós vamos ver primeiro a ocasião realizada pelo Senhor, o Senhor preparando a ocasião para que Neemias pudesse falar com o rei. No versículo 1, nós lemos como Neemias é chamado, para levar esse vinho para o rei. O rei, inclusive, o rei Artaxerxes, um rei muito poderoso, um rei muito temido, da época. E alguns comentaristas sugerem que isso pode ter sido a primeira vez, desde a decisão de Neemias, de apresentar a questão de Judá, que ele é chamado oficialmente para servir ao Senhor como copeiro. É até plausível que o rei, ao regressar à capital e ao palácio, tenha realizado algum tipo de recepção ali para os seus oficiais, para a sua corte real e para todos os nobres e ministros que tinham funcionado lá na sua ausência, trabalhado durante a ausência do rei. E tendo a concordar com essa sugestão, porque nós lemos no capítulo 6, no versículo 6, que a rainha também estava presente, sentada inclusive ao lado do rei, num trono real, e sabemos que isso sugere o quê? Uma ocasião especial. Nós lembramos, por exemplo, da história de Esther. Os irmãos lembram quando o rei Xerxes, por exemplo, ordenou que a rainha Vasti viesse, e elas ao seu banquete, mas ela recusou o pedido do rei Xerxes. Então a presença da rainha aqui leva a gente a entender que ali tinha alguma noção de banquete real, oficial, e formal que estava sendo realizado naquele momento. Aí, o que acontece? O Neemias vai então cumprir o seu dever. Obviamente o coração dele não está nisso, no banquete, enfim, naquela festividade em si. Ele escreve: nunca antes estivera triste na sua presença, ou seja, nunca esteve triste na presença do rei Artaxerxes. Então era na verdade proibido até, creio eu, estar triste na presença do rei. Aliás, todos deviam seguir um procedimento, um protocolo, um decoro adequado, porque eles deviam se sentir e se mostrar o quê? Honrados por terem sido convidados para aquele banquete. Especialmente os servos deviam tratar os seus assuntos de forma eficiente, de forma alegre. Não há nada que poderia destruir mais o apetite ou a festa de alguém do que um empregado de cara feia, ranzinza, entristecido. E todos talvez saibam por livros ou documentários como funciona nessas galas oficiais. Todos estão alegres, sorridentes, felizes, a conversa é leve, brincalhona. Por quê? Porque na presença do rei todos devem divertir-se. Então ter uma carranca no rosto, ou dar qualquer prova de tristeza ou de insatisfação poderia significar perder o favor do próprio rei, e isso poderia levar a sérios problemas, até mesmo a morte. Portanto, todos deveriam garantir que estavam visivelmente se divertindo e tudo mais. E o vinho corria livremente, a comida era abundante, a companhia requintada e a atmosfera completamente efervescente naquela hora. Então, certamente, não era uma boa ocasião para o Neemias levantar a delicada questão de reconstruir Jerusalém. Mas Neemias estava tão preocupado com o povo de Deus que simplesmente não conseguia fazer uma cara alegre que fosse. O homem realmente não era, muito pelo contrário do que o primeiro comentarista falou, o homem parece que não era um bom ator. Então ele cumpriu o seu dever, ele serve o vinho para o rei, ele está ali na sua vizinhança, imediatamente, constantemente, mas não parece ser ele mesmo. Ele está abatido, ele não consegue exibir uma alegria normal. Então algo estava obviamente incomodando aquele homem, Neemias no caso. Talvez, por mais que Neemias tente entrar no espírito festivo, adequado, tal, não funciona. E à medida que a festa avança, ele vai tornando-se cada vez mais absorvido pela dor. Qual dor? Que dor é essa?
pela dor do seu povo, pela condição que o seu povo vivia em Jerusalém. Então esta opulência luxuosa, ou seja, essa festa toda requintada, né, toda cheia de luxo, né, esse rico banquete, apenas traz com mais força a tristeza no coração de Neemias em relação ao Estado de Israel. Enquanto todo mundo estava se divertindo lá, Israel estava destruído, né? Jerusalém é completamente destruído. Então não há nada de artificial em Neemias. Ele simplesmente não consegue deixar levar-se pela alegria ali do momento, muito pelo contrário, cada vez parece que ele ficava mais deprimido, né, pela situação. O rei, como qualquer governante despótico, né, observa sempre atentamente tudo que está ali ao seu redor, especialmente seus assistentes pessoais. Ele não pode deixar de notar que algo havia de errado com Neemias. E o rei então pergunta a Neemias o que estava errado. Provavelmente essa era a última coisa que Neemias queria. Por quê? A regra para cada servo na corte era: não atraiam qualquer atenção para vocês mesmos, né? Não metam sarilhos, não fiquem ali em segundo plano, né? Não provoquem o rei, não provoquem a ira do rei. Talvez o coração de Neemias tenha ali falhado, né? Batido mais forte, talvez tenha dado uma arritmia ali no Neemias, né? Porque a pergunta do rei, ela veio de repente, né? Neemias, por que o seu rosto aí está parecendo tão triste? E agora, a pergunta do rei não é imediatamente ameaçadora. Na verdade, alguns comentaristas sugerem, né, que havia ali um certo humor na fala, um certo humor na pergunta do rei. Quando parece que a majestade, né, estivesse ali tentando animar o coração de Neemias, né, o espírito abatido de Neemias, o rei diz: por que seu rosto está tão triste, se você não está doente? Isso só pode ser tristeza no coração, que foi o que a gente leu no texto aqui, né? Neemias provavelmente disse ao rei que não estava doente, né? O rei então sugere tristeza de coração, e alguns comentaristas então dizem que o rei poderia estar dizendo, né, que o Neemias estivesse, por exemplo, com o coração meio partido por causa de alguma mulher, alguma coisa assim, que amasse e tudo mais, né? Em outras palavras, Neemias, qual é o problema? Algo de errado, né, com a sua vida sentimental? Alguns comentaristas acham até mais plausível, né, porque acreditam que Neemias, como servo próximo do rei, pode ter sido um eunuco, né, mas eunucos não têm vida sexual, né? Então seria de fato uma piada assim, um tanto forte, um tanto rude, mas o rei poderia ter feito uma colocação dessa. Agora, eu não estou convencido, né? O pastor Claes Stem não estava convencido que Neemias fosse um eunuco, né? No entanto, o rei toca sobre essa questão, sobre essa realidade. E Neemias então não está incomodado por problema qualquer que fosse, físico, mas sim por uma questão mais profunda, né? Alguma coisa profunda no seu coração o perturbava. Isso mostra, né, o seu coração, e provavelmente em toda a sua... Isso mostra-se ao seu rosto, né? Essa tristeza figurou no seu rosto e mostrou qualquer postura de tristeza nesse sentido. Aí o homem parece mal, abatido, cansado, e ele provavelmente não dormiu bem nos últimos meses, e isso está realmente fazendo com que as pessoas pudessem notar essa tristeza profunda de Neemias, inclusive o rei, e foi por isso que o rei fez essa pergunta. Por mais que Neemias tentasse continuar como de costume, simplesmente não funcionava, né? Ele estava realmente triste e deprimido, e isso mostra novamente, né, algo importante sobre o Neemias. A situação do povo não era uma preocupação momentânea, né, passageira, mas sim era algo que perturbava Neemias de dia e de noite. E aí vem o seguinte: a pressão mental e espiritual sobre os servos de Deus tem, evidentemente, implicações físicas também. Então o Neemias está preso a um problema muito real. Qual era? Como levantar essa questão tão delicada num momento oportuno e ganhar a atenção e o favor do rei. Agora, aqui está a oportunidade. Talvez não seja um momento próprio,
que Neemias havia escolhido, né, nessa multidão festiva. Não agora, em público, como vinham correndo ali livremente, a oportunidade que se apresenta poderia ser um embaraço. Torna Neemias ainda mais vulnerável diante do rei. E se ele falar e o rei ficar zangado, o rei ficar indignado, então esse pedido, né, poderia não ser concedido. Seria, na verdade, a questão do próprio rei cancelar um édito real revogado, né? Ou seja, não havia possibilidade de ninguém regressar para sua terra. Neemias faria esse pedido. Então seria o caso do próprio rei ter que cancelar o decreto feito anteriormente. E aí, a ocasião, no entanto, toda essa situação problemática, esse contexto que nós estamos ouvindo aqui nessa manhã, tudo isso é, na verdade, realizado por quem? Essa história é conduzida por quem? Essa história é criada por quem? Ela é criada pelo próprio Senhor, meus irmãos. Por quê? Porque é Ele que dá oportunidade, é Ele que frequentemente faz as questões acontecerem. Nós entendemos a seguir que muitas pessoas se preocupam e se questionam, né, sobre algumas situações da vida, mas é o Senhor, meus amados irmãos, que guia as coisas de tal forma que uma oportunidade simplesmente se apresenta, ela acontece. Então, esse, meus amados irmãos, é o caminho de Deus. Talvez os momentos mais improváveis e as ocasiões menos adequadas que nós viemos a nos deparar sejam precisamente usados pelo próprio Deus para promover o seu reino, pois não depende da nossa inteligência, da nossa capacidade, da nossa estratégia, mas depende da soberania de Deus. Podemos então aprender com isso. É o próprio Deus e Deus somente quem abre portas e realiza ocasiões para que possamos progredir repentinamente. Quantas vezes não acontece de nos perguntarmos sobre como certo problema deve ser resolvido? Não é verdade, meus irmãos? Os irmãos devem passar por isso aqui, mas o Senhor guia tudo para que muitas vezes tudo se resolva por si só, e essa é a providência do nosso Deus. Essa ocasião é soberanamente realizada pelo Senhor, majestosamente, magistralmente, pois o Senhor Deus não está limitado pelas circunstâncias, pelas situações, meus irmãos. Ele cria as situações para que possa usá-las para a sua própria glória e o nosso benefício também. Deus tem uma maneira única e maravilhosa de guiar as coisas na vida, para que surjam oportunidades inesperadas. A questão é, então, se faremos uso da oportunidade que surgiu repentinamente. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é a tensão aliviada pelo nosso Senhor. O nosso Senhor alivia as tensões. Ele é Deus poderoso e misericordioso. Veja, acredito que a pergunta do rei coloca repentinamente Neemias numa situação muito difícil. Se a pergunta foi feita numa voz audível para todos ali da vizinhança ouvirem, então sentirão. As pessoas iriam perceber: opa, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa no ar, alguma coisa está acontecendo aqui nesse momento. E aí, note que no versículo 2, Neemias disse: então temi sobremaneira. Essa é talvez uma tradução suave, né? Dizendo o seguinte: tive um medo terrível. Neemias dizendo, Neemias fica subitamente como que diante de um poço sem fundo, meus irmãos. É um momento perigoso, é um momento intimidador, um momento bastante sério. Uma palavra errada e ele estará acabado, até morto. Que pensamentos então passaram na mente de Neemias? Como eu alguma vez entrei numa situação tão complicada como essa. Não aqui, Senhor, não agora, eu não estou pronto para isso. Talvez ele tenha pensado isso. Agora, Neemias poderia possivelmente ter tentado sair da situação contando de repente uma piada, dando aquela resposta leve, né? Aquele jeitinho fácil para agradar o rei e sair naquele momento. Tudo poderia ter
sido mantido ao nível da descontração, do bom humor, na diversão daquele momento ali, né? Então existem muitas táticas possíveis para evitar algumas questões, para mudar assunto, né? Tem várias táticas aí, várias estratégias, várias técnicas. Quando ficamos subitamente com um medo terrível, o que acontece? A adrenalina começa a fluir, né? E nós podemos inventar, né? O próprio organismo vai inventando ali rotas de fuga, né? Incríveis. Mas, não estou bem, Vossa Majestade, eu apenas estou, eu poderia ter dito, né? Eu apenas estou cansado ultimamente, ou alguma coisa nesse sentido. Então, quando surgem tensões repentinas, nós somos adébitos a desanuviar a situação, né? Ou seja, tirar ali a nuvem, né? Aliviar a questão, dar um jeitinho ali para escapar da situação. Mas o medo de Neemias não leva por esse caminho, o caminho da descontração, o caminho do jeitinho, né? Ele diz: tive muito medo, a memória daquele momento, né, ainda me assusta, mas disse ao rei: viva rei para sempre. Olha a estratégia de Neemias aqui. Mas eu disse. Neemias fala apesar do seu medo. Ele decide que é um momento dado por Deus, não para se calar, não para recuar, mas sim para falar. E aí, nesse momento, é o Senhor que dá então a Neemias, nesse momento, força e coragem. Pois, meus amados irmãos, de quem é que vem a força? De quem é que vem a coragem? De quem é que vem a disposição? Vem do nosso próprio Deus. Nessa instância, nesse momento que eu estou narrando para os irmãos aqui, enquanto a vida e a morte passam bem diante dos olhos de Neemias, o Senhor, o próprio Deus, capacita-o a falar pela causa do seu povo. Por isso formulei: o Senhor alivia a tensão. Daí o tópico que nós estamos falando aqui: o Senhor alivia a pressão. É Deus quem nos dá a coragem e as palavras para falar em momentos decisivos. Esse tem sido sempre o conforto dos filhos de Deus, meus irmãos. Olha a promessa do Senhor e a ordem que Ele nos dá: não temas, eu te capacitarei a falar e te darei as palavras necessárias. Neemias não é um herói, ele não é um homem, ele é um homem de aparência abatida, muito pelo contrário, cansado, possivelmente no limite das suas forças, mas agrada a Deus usar tais pessoas para um progresso poderoso do seu reino. Ele não usa o herói, ele usa o abatido, o cansado aqui. Os heróis de Deus, meus amados irmãos, geralmente são quem? Pessoas simples, cansadas, sobrecarregadas, que nunca teriam conseguido se não fosse pelo tremendo poder capacitador do Espírito de Deus. A força de Deus torna-se sempre visível na fraqueza dos seus servos, pois o tesouro está escondido não em vasos de ouro, mas a Bíblia diz que o tesouro está escondido em vasos de barro. Como Paulo escreve mais tarde: para aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aqui vemos novamente os contornos básicos, meus amados irmãos, do quê? Do próprio Evangelho, o poder de Deus manifesto na fraqueza dos homens. Por muito que se tenha medo, Neemias não perde a compostura. Ele diz: viva o rei para sempre. Esta é uma saudação muito educada e comum ao rei, especialmente quando um pedido importante está prestes a ser feito, né? Então, tende a transmitir que o pedido não é ameaçador para o rei ou para o seu reino. Quando ele diz viva o rei para sempre, né? Longe de Neemias pedir qualquer coisa que desagradasse o coração do rei ou representasse alguma ameaça para a sua majestade. Neemias mantém humildade de um servo, cuja lealdade não deve ser posta em dúvida. Ao mesmo tempo, ele indica que algo de grande alcance está prestes a ser perdido. Notem quão cuidadosamente Neemias fraseia o seu pedido. Veja como ele foi muito inteligente nesse ponto, né? Pela bondade de Deus, na forma de uma pergunta retórica. Olha só, ou seja, uma pergunta que não requer uma resposta imediata, mas é uma pergunta para reflexão, né? Então, olha só, ele diz para o rei, né? O rei Artaxerxes. Neemias diz para o rei Artaxerxes: como eu não estaria com o meu rosto triste, estando na cidade,
rei, o lugar dos sepulcros de meus pais assolada e tendo as suas portas consumidas a fogo? Poderíamos também ler como eu poderia estar realmente feliz, né, quando coisas terríveis assim aconteceram. E é uma pergunta simples, irmãos, mas emocional, na qual Neemias derrama toda a sua ansiedade do coração. Veja só, é isso que o torna também uma declaração genuína. Preste atenção, não há discurso político, não há um currículo aqui prolongado. Aqui está um grito do coração. Este homem não tem agenda escondida, nenhum plano secreto. Ele não planeja nenhuma conspiração maligna contra a glória do rei da Pérsia, mas experimenta uma dor profunda pelo estado do seu povo. E entendemos que isso também ajuda a aliviar a tensão. Meus irmãos, prestem atenção nesse termo. A honestidade não é apenas a melhor virtude, é a única maneira de aliviar a tensão. A declaração é genuína, sem embelezamento, né? É verdadeira e sincera e toca diretamente. Olha que interessante, essa declaração toca diretamente o coração do próprio rei. Eu fico, né, cada vez mais irritado com o comentarista que surgiu que tudo isso era um plano, era uma encenação de Neemias, era uma estratégia humana, cuidadosa. Aqui está um homem que espontaneamente fala do coração em amor pelo seu povo. E é verdade, Neemias não menciona o nome da cidade, isso pode ter sido porque ele tinha que ter cuidado, né? A emoção, veja só, interessante isso aqui para nós. A emoção deve ser combinada com cautela, com cuidado. A emoção, ela deve ser combinada com cautela. E a integridade misturada com sabedoria. Veja que interessante. Sede inocentes como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Lembra? Disse Jesus mais tarde, né? Neemias diz: a cidade onde meus pais estão sepultados, a minha cidade ancestral, essa cidade, ela está em ruínas. Isso pode tocar uma corda, como se fosse uma corda, né, no coração dos persas. Por quê? Porque eles também, meus irmãos, os persas também respeitavam seus antepassados. Eles tinham orgulho pela sua herança. É algo que respeitavam, e algo com que também o rei se importava, né? Se até os teus pais falecidos, que não apresentam ameaça, não podem descansar em paz, então o rei pensou, alguma coisa está errada aí. Essa declaração genuína e honesta alivia a tensão do momento. Deus aliviou a tensão. Não nos ensina algo para nós, esse tipo de situação? Nós nos preocupamos, meus irmãos, com muitas coisas. Os irmãos se preocupam com isso? Com muitas coisas. A gente dá a volta na cama, a gente não consegue muitas vezes dormir, acorda e não consegue dormir de novo. Assuntos pessoais, assuntos do trabalho, assuntos do casamento, assuntos de finanças, que pega bastante. Também sobre as coisas que acontecem na igreja, tem muita coisa que acontece, mas o Senhor, na sua própria maneira maravilhosa de trabalhar e simples, resolve tudo, todas essas situações que eu falei. O nosso Deus, por sua bondade, resolve tudo, resolve todas as coisas. Os edificadores da igreja tem que saber disso. Os irmãos que estão trabalhando na edificação dessa igreja aqui em Araraquara tem que saber disso, né? O Senhor alivia a tensão dos edificadores da igreja. Nós temos que saber, nós temos que confiar nisso. Meus irmãos, façam o que vocês precisam fazer, o que vocês puderem fazer. Façam o melhor que vocês puderem fazer, mas confiem que Deus, o nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Ele mesmo abrirá os caminhos para que nós possamos passar. Ele mesmo, não somos nós, não são as nossas estratégias, é Ele, é o Senhor que abre as portas, é Ele que abre o caminho. O rei percebe que havia mais a ser dito nas palavras de Neemias. Veja que interessante, ele pergunta: Neemias, o que queres? Ele pergunta: ok, Neemias, vamos lá, vamos direto ao ponto, o que é que você quer? Diga. Então ele conseguiu chamar a atenção do rei. Seja específico agora. E essa pergunta, meus irmãos, é feita com calma e bondade. Atenção
aqui já vinha diminuindo. A tensão de Neemias, o edificador da igreja, o edificador do povo de Deus, essa tensão já começa a baixar, né? E aí então vem o verdadeiro teste, né? Nesse ponto a gente lê as palavras do versículo 4, a parte B do versículo 4. Então orei ao Deus dos céus. O que Neemias faz primeiro, meus irmãos? A primeira coisa que ele faz é orar. Neemias ora primeiro. Agora todos nós entendemos que esta não pode ser uma oração longa, não foi uma oração muito comprida, né? Foi uma oração curta, uma oração espontânea, intensa. Senhor, ajuda-me agora, me abençoa agora, algo do tipo, né? Apenas alguns pensamentos na sua mente foram dirigidos a Deus. Notem, o Deus dos céus, o Deus dos céus, o Deus onipotente e soberano, né? É acionado. Antes de falar mais ao rei, o que Neemias faz? Ele fala com Deus. Os irmãos conseguem se identificar com isso, meus irmãos? Alguma coisa parecida com as suas vidas? Com a minha? Muita coisa. Uma oração rápida, intensa, um momento de necessidade. Quando nós enfrentamos uma situação que é extremamente tensa, né? Na qual a gente se sente vulnerável, indefeso, é nessa hora, né? Que nós estendemos, né, as mãos para Deus. E mais uma vez, Neemias então, da mesma maneira, mostra o tipo de homem que ele era. Esta é a verdadeira força, meus irmãos. Ele é um homem de profundidade espiritual. Alguma vez algum irmão proferiu alguma oração dessa? Simples, silenciosa, bem curtinha, mas claramente dirigida a Deus. Este é o segredo. Essa é a necessidade. Esse é o devido procedimento de um servo de Deus. Às vezes chegamos a estar numa situação onde somos de fato levados, né, a dizer: Senhor, se o Senhor não me ajudar agora, eu estou perdido. Se o Senhor não me ajudar a lidar com essa situação, eu não vou conseguir. E eu posso dizer honestamente aos irmãos que eu me identifico com essas situações frequentemente na minha vida. Mais uma vez estamos perante situações difíceis, né? E aí dizemos: Senhor, se alguma vez eu precisei tanto da sua ajuda, quanto mais agora, é nessa hora que eu preciso. Essa foi certamente a intenção do coração de Neemias. De outra forma, passarás por momentos de imensa tensão, quando tanta coisa está em jogo. Agora é claro, né? Esse tipo de oração rápida deve fluir de quem? Deve fluir de uma vida de oração. Então isso, nós não podemos nos contentar com tais orações curtas e rápidas, né? Em momentos de tensão. Então sempre que houver um momento de tensão, devo fazer uma oração curta dessa. Não é isso. Toda a nossa vida deve ser preenchida com oração. Já vimos que Neemias era um homem de oração. Se for esse o caso, então em tempos de necessidade, podes ir ao Senhor, o Deus dos céus, o Deus onipotente e soberano. Apenas aqueles, olha só, meus irmãos, muito importante para a nossa vida espiritual isso aqui. Apenas aqueles que oram regularmente podem também orar espontaneamente em termos de necessidade súbita. Essa oração encoraja Neemias, ele recebe nova coragem, ele torna o seu pedido concreto e simples. Então, deixa-me ir à cidade em Judá para que eu possa reconstruí-la. Eu ainda não disse Jerusalém, né? Ele ainda não tinha dito Jerusalém, mas todos sabiam que a cidade era Jerusalém. Neemias diz, na verdade: envia-me. Olha que interessante, ele não só pediu para ir para a cidade, mas ele disse: rei, envia-me. Não apenas deixe-me ir, mas envia-me. Tem de ser uma missão oficial, ordenada, sancionada pelo próprio rei, ou Neemias teria fracasso. Ele sabia disso. E bem, aí está. Toda a corte ouve, meus irmãos, a corte cheia ali, ele fazendo pedido e as pessoas presenciando aquela cena. O pedido não é feito numa conversa calma, de homem para homem, num ambiente confidencial, né, onde as pessoas estão longe, mas quem estava ali na corte? Os nobres do reino, as pessoas importantes, todos eles estavam ali, diplomatas, conselheiros, nenhum acordo de bastidor, mas um pedido aberto, um pedido claro para o rei na frente de todo mundo. Provavelmente
não foi assim que o Neemias imaginou, né? Mas é assim que Deus quis, é assim que Deus dirigiu a cena para mostrar a sua soberania. Talvez ele queria fazer alguma coisa ali, né, um pouco mais sucinta, mas não, foi assim que o Senhor determinou. Bom, e aí esse pedido foi feito, né? Deus então, pois ele edifica a sua igreja, né? Foi Deus que fez com que ele fizesse um pedido tão claro e direto, porque quem edifica a igreja é quem? O próprio Deus, né? Diante de todo mundo. E é nessa confiança que temos, né, que o Senhor nos dá, que a nossa fé é edificada. Terceiro e último ponto, para nós terminarmos esse segundo sermão, fala sobre a decisão proferida, né? Então, a situação ocasionada por Deus, né? Depois nós vemos aqui a tensão aliviada, e o último ponto agora, para terminar, é a decisão proferida pelo Senhor. Talvez alguém diga assim, não, eu acho que está escrito errado, né? Porque foi a decisão do rei, foi a decisão de Deus, porque Deus manda no rei. Olha que interessante. Agora, todos os olhos estão no rei. Pedido feito, a corte está ali, todo mundo reunido, os nobres, conselheiros, todo mundo espantado para o rei, com um pedido inusitado desse. As pessoas olhando, o que vai ser agora desse homem? O que é que o rei vai falar? Então vamos ver o que aconteceu. O que se dirá em relação a isso? Na verdade, né, de acordo com a constituição dos medos e persas, nenhum édito, ou seja, édito é decreto, né? Então nenhum decreto imperial devia ser revogado. Então a ordem é para que ninguém mexesse em Jerusalém, deixasse lá, né, tudo parado e tal. Mas o que acontece, né? O pedido de Neemias era impossível nos olhos humanos. Poderia talvez ser até considerado insubordinação. Já não estava dizendo que não podia, e ele vai pedir se pode? Que pedido é esse? Estranho. Consigo então imaginar os nobres à volta do rei, né? Todo mundo sem fôlego, todo mundo com fôlego preso. Pode ter ficado muito silencioso à volta do trono, né, do rei Artaxerxes. Reconstruir Jerusalém? Aquele centro de rebelião, tumultos, alguém pode ter pensado, ou de repente, né, o próprio rei talvez pudesse ter pensado, como assim? Né? Aquele foco de problemas, né? A região mais difícil que tem, uma região complicada para todo o império, essa Jerusalém aí. Ora, o rei tinha expressamente decretado que a cidade, a qual chamou de lugar de rebelião e sedição, se a gente lê em Êxodo capítulo 4, a gente vê isso, né? Essa cidade então não poderia ser reconstruída até que fosse ordenado. O rei não pôde recuar. O rei não pode recuar. Isso significa, Neemias está feito, está acabado. Alguém poderia pensar, né? Todos estão à espera de uma grande explosão, sei lá, de raiva, de tirania que viria lá do trono. Mas, surpreendentemente, lemos essas palavras. Olha que interessante. E o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, ou seja, um momento bem solene, né? Quando durará a tua viagem? Olha a pergunta do rei. Quando durará a tua viagem aí? Ô Neemias, me diz mais uma coisa. Quando é que você volta? Dito isso, disto, conclui Neemias, e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E qual foi então a resposta do rei? Pode ou não pode ir? Talvez todos achavam que não, talvez até o próprio rei, né? Mas o rei simplesmente diz: sim, você pode ir. Notem, meus irmãos, então, o fato, né, da rainha ser mencionada, o rei da Pérsia com todo o esplendor real ali, com a rainha do lado e tal, todos os conselheiros presentes, e aí o rei, na frente de todo mundo, ele diz: sim. O decreto anterior, então, na hora é revogado, a lei, né, é revogada pelo rei, e um novo decreto é oficialmente emitido. Temos um decreto novo publicado pelo rei, por Deus, pelo Deus Todo-Poderoso que governa toda a história. Neemias é até enviado oficialmente, meus irmãos, em nome do rei. Ele não vai por ele mesmo, ele vai acompanhado com a guarda real toda. Ele vai em nome do rei, cumprir o desejo que o Senhor tinha colocado no seu coração, em nome do rei, com cartas, inclusive de recomendação.
e também uma escolta real de cavalaria tão grande que requer oficiais. Veja só, nem nos seus sonhos mais malucos, né, da cabeça de Neemias teria ousado pensar numa possibilidade tão grande como essa. Então, nem Zorobabel, nem Esdras, que tinham recebido um tratamento tão cortês assim. Neemias até ousa pedir cartas oficiais para permitir obter madeira das florestas do rei, né, para reconstruir Jerusalém. Olha só, hein? Cedro das florestas imperiais do Líbano e tal. E as comportas agora então estão abertas. Neemias, veja que interessante, irmãos, já está no finalzinho do sermão aqui. Veja que interessante. Neemias aproveita um momento de oportunidade divina. Os edificadores da igreja, meus amados irmãos, prestem muita atenção nisso. A gente tem que ter o olho pronto para as oportunidades que o próprio Deus dá e ser ousados no Senhor. Eu sou crente reformado, não vou pedir isso não. Se Deus deu uma oportunidade, aproveite a oportunidade, abrace a oportunidade. Ora, quem deu a oportunidade não foi o Senhor, foi o que Neemias fez. Os edificadores têm que ter olhos abertos para as oportunidades. Para seres um edificador da igreja, meus amados irmãos, você precisa não só de coragem, mas também precisa de visão. Olhe em frente, conte o custo, veja quanto custa, veja como é que faz, veja o que precisa, veja a oportunidade e ouse pedir. Agora, podemos dizer, esse Ataxerxes aí deve ter sido um homem gentil, de coração tranquilo, uma pessoa amorosa, mas na realidade ele não era. Na melhor das hipóteses, se ele fosse uma pessoa muito boa, né, ele seria um déspota, um pouco mais esclarecido, um tirano, um pouquinho mais esclarecido, mas era tirano. Na tradição dos reis persas, como Ciro, né, que tentavam manter a paz nas regiões, permitindo que as pessoas adorassem seus próprios deuses, né, fazer aquela política da vizinhança à sua própria maneira. Mas Judá e Jerusalém eram problemas para o reino, para o rei Ataxerxes. Eram sempre considerados como uma ameaça, como uma instabilidade no império. Então, não havia razão nenhuma, mas nenhuma mesmo, para que Ataxerxes o rei, pudesse permitir que Neemias fosse reconstruir uma cidade tida para eles como uma cidade problemática. Então, não devemos sequer dizer que Neemias teve sorte, que ele deve ter sido pegado o rei de bom humor, no caso, né? Todos nós sabemos que não existe sorte. O reino de Deus não depende de sorte, de bons ou maus humores dos governantes, se ele é gente boa, se ele não é gente boa. Isso aqui é profundo demais. No entanto, permanece notável que Ataxerxes tenha cedido tão rápida e facilmente. Não seria normal para um rei persa tomar tempo para consultar conselheiros, para estudar épicos anteriores, ou antes de tomar uma decisão, ele estudar o caso, dizer assim, olha, eu não vou te matar porque você está pedindo isso para mim, mas você precisa me dar tempo para estudar a lei, estudar os decretos, consultar meus conselheiros, consultar os nobres, eu preciso de tempo. Mas não, meus amados irmãos, na melhor das hipóteses, Neemias poderia ter esperado uma promessa, né, que o rei montaria, por exemplo, uma comissão para estudar o caso. Mas o rei responde imediatamente, num sentido muito positivo. Então nós devemos dizer, essa decisão, ela foi proferida pelo próprio rei, pelo próprio coração, entre aspas, bondoso do rei? Não, meus irmãos, essa decisão foi tomada pelo próprio Deus Todo-Poderoso, o Deus a quem nós servimos, como foram todas as decisões anteriores dos reis. É somente o Senhor nosso Deus, que desta maneira maravilhosa continua a construção da sua igreja. Ele usa Neemias e ele dirige o rei da Pérsia. Sua providência, seu poder onipotente tornam-se evidentes de uma maneira muito clara. Finalizando, tive que pensar em Provérbios 2, 21, versículo 1, né, segundo aqui as palavras do pastor Clécio Stem, como ribeiros de águas. Olha que interessante, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor.
que o inclina a todo o seu querer. Reis, todos os reis, fazem apenas o que Deus quer e nada mais. Esta é a sua soberania, meus irmãos, sempre a mesma, sempre surpreendente, sempre gloriosa. Neemias disse, ele mesmo no versículo 8, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim, o rei concedeu-me o meu pedido, segundo a boa mão do meu Deus sobre mim. Aprove ao rei? Não, meus amados irmãos. Aprove a quem? Aprove ao Senhor, o Deus dos céus. Esse é o verdadeiro segredo da história da igreja, da edificação da igreja. Para ser funcional, ou seja, para funcionar, para ir para frente na edificação da igreja, também hoje, devemos reconhecer, meus amados irmãos, esse segredo e acreditar nessa verdade. A mão do Senhor está sobre nós. Eu arriscaria dizer que você esquecer qualquer coisa que eu disse aqui, mas lembre-se que a mão do Senhor está sobre nós. Acreditas nessa mão? Sentes essa mão na sua vida? Aqui na igreja de Araraquara, Ele capacita-nos e também nos protege. Desta forma, Ele usa-nos para a edificação da sua igreja. Atribuir, pois, forças somente a Deus. Salmo 68. Existem muitas coisas com que nós podemos nos preocupar, e na verdade, meus irmãos, nós nos preocupamos, né? A situação política, o clima econômico, as influências seculares, os nossos filhos, educação da maneira peculiar, como alguns fazem. Tudo isso e mais ameaça constantemente a existência, a reunião, a permanência e o aumento da Igreja de Cristo. Isso tudo é verdade. E temos de lidar com todas essas questões, porque estamos ainda aqui neste mundo contaminado. Enfrentamos imensos desafios em cada geração, mas nós sabemos o que? A decisão em todas as coisas da vida é proferida pelo Senhor, pelo Filho de Deus, que está agora sentado no trono no céu, onde, como cabeça da igreja, meus irmãos, Ele governa todas as coisas. Deus ainda dá oportunidades inesperadas. Ele capacita-nos a estar à altura do desafio. O desafio não é maior que a sua igreja. E quando chega a hora da verdade, a decisão é sempre proferida a favor da sua igreja. Amém. Amém.